Antes da Grande Recessão de 2007, estudiosos americanos acreditavam que a unipolaridade e a hegemonia americana seriam características duradouras da política internacional. Contudo, com os choques da recessão e seus efeitos mundiais, as previsões de manutenção da unipolaridade foram substituídas pela sugestão de declínio dos Estados Unidos e de transformações geopolíticas. O impacto da recessão foi duplo. Ocorreu uma mudança na riqueza e no poder global em direção ao Oriente, em função da ascensão chinesa, e surgiram também dúvidas sobre a complexidade das bases econômicas e financeiras americanas. O autor Christopher Lane argumenta que há ocorrência gradual de enfraquecimento da unipolaridade da Pax Americana e, em seu artigo, desafia teorias das relações internacionais e das políticas de segurança, na medida em que defende que a distribuição de poder já não é mais unipolar, que os Estados Unidos estão em declínio e que há um aprisionamento institucional americano. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, as principais potências envolvidas, França, Reino Unido, Itália, Alemanha e Japão, se encontravam em uma péssima situação socioeconômica. A destruição proporcionada pela guerra, bem como o abalo nas infraestruturas e uma grande perda populacional, passaram a ser parte do cenário desses países. Apenas os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, apesar dos prejuízos trazidos pela guerra, conseguiram manter uma estabilidade financeira. Os Estados Unidos passaram a destinar créditos financeiros para a reconstrução dos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial e, ainda, inaugurou um momento de ampliação de suas zonas de influência, cercando-se de tecnologia para a produção de armas nucleares. Seguindo esse mesmo raciocínio, a União Soviética anexou vários territórios de modo a ampliar sua área de influência no leste europeu, passou a aperfeiçoar seu desenvolvimento de armas nucleares e construiu o maior exército do planeta. Justamente por essas semelhanças, passaram a ser considerados como superpotências mundiais, ao passo que, devido à principal diferença entre eles, ou seja, o sistema político capitalista dos Estados Unidos e socialista da União Soviética, exerciam uma influência na geopolítica global de formas distintas. Nesse momento, foi inaugurado um sistema bipolar internacional, que apenas se encerra com o desmembramento da União Soviética e, consequentemente, com o fim da Guerra Fria. Dessa forma, o sistema bipolar internacional deu lugar para um sistema unipolar, tendo como protagonista os Estados Unidos, considerado como a última potência remanescente. A partir de então, os governos americanos subsequentes de Bush a Obama internalizaram como grande objetivo estratégico preservar o papel hegemônico dos Estados Unidos em um mundo unipolar. Desde o fim da Guerra Fria, estudiosos americanos se mostraram preocupados com a unipolaridade e buscavam entender suas implicações. Esse debate era fundamentado, sobretudo, por duas grandes questões-chave, sendo elas: quanto tempo durará a unipolaridade e a manutenção da hegemonia é uma estratégia sábia para os Estados Unidos? Para responder a essas perguntas, são consideradas duas linhas divergentes de raciocínio, a dos pessimistas unipolares e a dos otimistas unipolares. Christopher Lane e Kenneth Waltz, dois dos pessimistas unipolares mais notáveis e importantes, argumentaram que a unipolaridade seria configurada como um momento transitório e de curta duração, o qual dividiria a fase bipolar e a multipolar. Segundo eles, unipolaridade serviria como incentivo para o surgimento de novas grandes potências com o objetivo de contrabalançar a hegemonia americana. Além disso, por meio de uma análise histórica, afirmaram que o destino das hegemonias é o fracasso, trazendo como exemplos as propostas hegemônicas dos Habsburgos sob Carlos V e Filipe II, da França sob Luís XIV e Napoleão e da Alemanha sob Guilherme II e Adolf Hitler, uma vez que todas foram derrotadas justamente pela resistência ao estabelecimento de alianças compensatórias, bem como por consequências de suas próprias hiperextensões estratégicas. Ou seja, seguindo essa linha de raciocínio, os Estados Unidos estariam sujeitos ao mesmo fim, o fracasso hegemônico. Na contramão do pensamento de Lane e Waltz estão os otimistas unipolares, que acreditam que a hegemonia americana perdurará por um longo tempo. Segundo eles, os Estados Unidos não sofrerão com o padrão de fracasso hegemônico alegado pelos pessimistas unipolares, devido a duas razões. Primeiramente, a magnitude do poder americano se porta como uma barreira ao movimento de equilíbrio de outros estados contra sua hegemonia, uma vez que as chances de seus rivais conseguirem superar seu poderio militar e econômico são quase nulas. Em segundo lugar, colocam os Estados Unidos em um lugar de estado benevolente, não sendo possível identificar justificativas plausíveis para que outros estados queiram superá-lo. Segundo os otimistas unipolares, ter os Estados Unidos como potência hegemônica representa uma garantia de benefícios econômicos e segurança para outros estados, bem como um freio para impedir que potenciais hegemonias tomem para si todo o poder. Por fim, trazem o soft power americano como uma forma de reafirmar a forte ideologia e cultura do país, atraindo outros estados para sua órbita. Cerca de 20 anos após o fim da Guerra Fria, o cenário qual o mundo se enquadrou confirmou as previsões dos pessimistas unipolares dos anos 80, uma vez que a era unipolar realmente chegou ao fim. Esse contexto pode ser confirmado com a Grande Recessão, que intensificou o declínio americano e a mudança de poder global. É válido ressaltar que o declínio americano é um processo histórico e não uma consequência direta da Grande Recessão, de forma que essa apenas acelerou e ampliou seu impacto. Nesse sentido, existem dois impulsionadores do declínio americano, sendo um externo e um interno. O fator externo é representado pelo surgimento de novas grandes potências no cenário político mundial e, sobretudo, a transferência do centro do poder econômico global para a Ásia. Ou seja, grande parte do declínio americano e o consequente fim da unipolaridade se interligam com o momento de ascensão de novas potências, especialmente a China. O fator interno pode ser entendido como o relativo ou, de certa forma, absoluto declínio do poder econômico americano, a crise fiscal e, ainda, a incerteza em relação ao controle de longo prazo do dólar.
Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, em virtude de sua incontestável supremacia militar e econômica, eram o ator mais poderoso no sistema internacional, de forma que, logo em 1945, inaugurou seu primeiro momento unipolar. Nesse contexto, fez uso de sua posição hegemônica para construir a Pax Americana, ou seja, a ordem internacional estabelecida no pós-guerra que perdurou por mais de 60 anos. Seus principais pilares eram sustentados pelo domínio militar e liderança econômica americana, bem como o apelo ideológico e a estrutura das instituições internacionais que os Estados Unidos construíram após 1945. Em meados da Guerra Fria, essa ordem internacional mostrava que, fora da esfera soviética, os Estados Unidos se mantinham como potência dominante nas 3 regiões do mundo sobre as quais tinham mais preocupações: Europa Ocidental, Leste Asiático e Golfo Pérsico. O segundo momento de consolidação da Pax Americana se deu logo após a Guerra Fria, momento no qual houve uma grande expansão das ambições geopolíticas e ideológicas dos Estados Unidos. Entretanto, com a Grande Recessão, houve um enfraquecimento considerável, sobretudo da base econômica da Pax Americana e, mesmo com os Estados Unidos ainda militarmente notáveis, a ascensão de grandes potências como a China, em consonância com problemas fiscais e econômicos, podem pôr em xeque o poder americano nas próximas décadas. Tendo isso dito, o declínio do poder americano marca o fim do domínio dos Estados Unidos na política global e, com isso, uma transição para um novo panorama mundial de poder.